Bom dia, amada igreja, a paz e a graça. Deus abençoe esse dia, nos fortaleça, engrandeça o nosso coração com cada palavra. E só Ele mesmo que acende essa chama em nós. Só Deus que nos motiva mesmo a agir, Arthur. Só Deus é quem nos levanta em todos os momentos. Em qualquer circunstância, Ele nos motiva, Ele nos dá um novo ânimo, uma nova chance. E na palavra de Coríntios 4:7, ele diz assim, que nós temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, da nossa parte. Essa excelência, esse poder que Deus nos dá, acende essa chama na hora que a gente está caído. Nós somos esse tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é Deus em nossas vidas. É um tesouro que nos engrandece. A igreja hoje está fazendo 51 anos. Leiliane. Desses 51 anos da igreja, eu faço 12, que nasci de novo, que me tornei uma nova pessoa. E a cada dia eu tento ser melhor, em meio às minhas falhas, em meio às dificuldades, em meio aos meus erros. Deus sempre reacende essa chama em mim e reacende em você também. Então aqui, durante esses 12 anos, nós vivemos dias espetaculares. Cada dia espetacular na presença de Deus nessa igreja. Ela mudou o meu viver, ela mudou a minha forma de pensar em relação à minha família, em relação aos meus filhos. Aqui nós somos preparados como se fosse uma universidade, para sermos pessoas especiais, maravilhosas e transformadas por Deus. Eu queria falar ontem do show, que foi maravilhoso, parabéns ao Ministério de Louvor, reacendeu a minha chama também. Ouvi cada canção, ter tido a honra de receber o convite de vir aqui ler um salmo na abertura desse lindo show, reacendeu a minha chama. Por quê? Porque muitas vezes nós ouvimos coisas, como o pastor disse ontem, pessoas fazem coisas conosco, nós fazemos coisas com os outros e a gente se apaga, a gente se abate, a gente não quer mais saber, a gente só quer agir pela nossa cabeça, pela nossa mente. E aí a gente quer desistir, Eduardo. Eduardo disse, aqui eu comecei a fazer esse trabalho e eu vou persistir, cada dia eu tenho vontade de fazer mais. E é isso que Deus faz conosco. Ele reacende a chama em um determinado momento. É uma palavra, Arthur, que você diz que você vai reavivar a vida da Gabi. É uma palavra que a Meralice prega aqui em cima, que vai transformar o nosso corpo. E é isso que Deus faz com a gente. Deus nos transforma e nos faz novas criaturas. Então, assim, quando você se sentir abatido, abalado por algo que alguém faz com você, não se preocupe não. Tem um Deus tão grande, tão maravilhoso que está cuidando de tudo. E Ele vai fazer com que você se capacite mais e que você seja cada vez melhor. E aí você vem aqui e diante do altar você glorifica a Deus, não ao homem, a Deus. Por quê? Porque essa chama foi reacendida por Deus. Então, não importam as circunstâncias, Bianca. Aquilo que você deseja, aquilo que você quer, mesmo que você se abata, Deus refaz. Amém? E aí,
Dentro desse tema que Deus reacendeu a minha chama, muitas vezes aqui na igreja, sim, reacendeu, viu, Gabi? Eu já chorei, eu já sofri, eu já gritei, eu já calei, eu já silenciei. Mas Deus, Ele toca o nosso coração e a gente ganha um novo ápice. Amém? Dentro dessa palavra que Deus é quem acende a chama em nós, eu trouxe para nós um pequeno texto que se chama O Preço do Chamado. Mas o seu tema é o chamado? Não. Se Deus reacende essa chama, Ele tem um chamado para você. Há um propósito especial e espetacular na sua vida. Eu vou ler esse texto e depois nós vamos ouvir a canção e que Deus usou nessa canção Davi, Gideão, o profeta Elias. Ele usou Josué, Moisés, Abraão. Ele usou essas pessoas que eram como nós. Estávamos vivendo a vida que Deus queria para cada um de nós. Eu vou ler o texto e depois nós vamos ouvir a canção. Escute com atenção. Jogue tudo lá fora. Esqueça quem está lá fora, esqueça o que você deixou lá fora, esqueça suas preocupações e ouça que Deus, Rosinha, tem um chamado para você. Essas duas crianças que estão aí ouviram ontem a voz de Deus. E 5 horas da manhã eles disseram que queriam estar aqui de volta. E que Deus acenda a chama no coração dessas crianças. E que cresçam sendo grandes homens para pregar a palavra do Senhor. E Deus trouxe aqui hoje o nosso irmão Rômulo, convidado do Gil. E Deus tem um chamado para você, Rômulo. Porque você voltou e trouxe a sua família. Amém? Então que Deus reacenda a chama nesse coração de cada um aqui hoje. O preço do chamado. Eu copiei, tá? Achei maravilhoso, Deus me deu e eu trouxe para você. E vou dividir com muito amor. O chamado, ele traz lágrimas. Não é fácil não, viu? O chamado, ele traz guerras. Ele traz conflitos e desânimo também, com certeza. Você vem, mas ele lhe dá desânimo às vezes. Solidão, sim, muitas vezes. Desprezo e muita cobrança. E responsabilidade gera um estresse imenso. Ele faz a gente pensar em desistir. Ele traz muitas dúvidas. As dúvidas, às vezes, querem nos parar. Vem pedradas, vem traições, vem perseguições e faz o profeta se esconder. O chamado faz o profeta ter medo, mas em compensação, preste atenção, ele nos faz orar mais, nos faz jejuar mais, ele nos faz ler mais a Bíblia e estudar, e nós somos cobrados por isso. Ele nos faz ser mais íntimos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O chamado nos faz muito mais que vencedores. Quem crê nisso, diga amém. E aí, por fim, eu vou dizer aqui para você, diante de tudo que eu falei em relação à chama que Deus lhe dá, que acende em você, antes de desistir, Gabi, lembre-se de quantos estão de pé por uma palavra e uma atitude sua. Viu, Arthur? O seu e o meu propósito é para ganharmos mais vida para Cristo. Que possamos olhar para o alto, que de lá vem o nosso socorro. Então, dentro de você há um tesouro que é Deus, que te dá um novo ânimo. Aleluia! Glória a Deus, que o Senhor possa abençoar a sua vida hoje. Escute essa canção, que eu não sei se a Lília vai passar para a gente ouvir aqui, ou se ela vai vir cantar com essa linda e maravilhosa voz. Vai passar? Então vamos ouvir. Escutem, meditem,
Deixa o barulho lá fora. Se quiser, pode fechar seus olhos. Pode se firmar só na canção. E veja o que Deus fez com todos esses homens na Bíblia. E que, pensando bem, Ele fez com a gente também. Quem tem chamado sempre às vezes olho e a ovelha no deserto. Quem tem chamado às vezes malha Foi Deus quem te chamou. Dessa missão, você não pode fugir. E quem tem chamado de Deus, com a força que Ele dá e o ânimo, jamais você pode desistir. Amém? Deus seja louvado e abençoe seu dia.